Vocês têm acompanhado aqui no canal como a gente vê tensões crescentes entre OTAN e Rússia. E claro, existe a aliança chamada Sem Limites entre a Rússia e o Partido Comunista Chinês, o eixo Moscou-Pequim. Agora aconteceu um caso que traz isso à tona no debate público. Vocês veem à tarde abaixo de mim e eu já coloco ao meu lado, então, a matéria do Wall Street Journal. A matéria que vocês veem aqui é uma de uma série de notícias. Ela, em particular, traz declarações de alguns oficiais. O que acontece aqui no Mar Báltico, aquele que quando você pensa no nordeste da Europa, tem ali Suécia, Finlândia, Noruega, Dinamarca, o mar acima da Polônia, esse mar, o Mar Báltico, também contém uma série de cabos subterrâneos. Cabos subterrâneos, explico. Muitos dos dados, muito da comunicação que acontece globalmente, bom, satélite não dá conta de tudo, muito disso ainda é feito por cabos submarinos, uma quantidade imensa de dados que são transmitidos. O que acontece é que se noticia essa semana, e informações têm vindo ao longo da semana até eu entender que a matéria está madura hoje para a gente discutir ela. No início do mês de novembro, um navio chinês, chamado Pangyi 3, passou com a âncora baixada por cerca de 160 quilômetros, 170 quilômetros no Mar Báltico. Ele soltou a âncora que chegou até o leito, no fundo desse corpo d'água. E a âncora foi arrastando pelo chão até que, por fim, cortou dois cabos de dados, um deles indo da Alemanha para o norte, outro ali ligando uma parte da Suécia com uma parte da Estônia, ali naquela região. É uma coisa que suspeita-se pode ter sido feita como um ato de sabotagem, e quem suspeita não sou eu que estou falando, mas muitos governos que se pronunciaram a respeito conforme uma investigação se desdobra. Mais do que isso, como vocês veem aqui embaixo, a OTAN cerca navio chinês no Báltico, e o que aconteceu foi precisamente isso. Conforme as investigações acontecem, navios de guerra da Aliança do Tratado do Atlântico Norte, ou melhor dizendo, Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, cercaram esse navio chinês ali, na zona econômica exclusiva da Suécia. E enquanto a investigação se desdobra, ainda há negociações com a empresa chinesa que é dona do navio para poderem subir autoridades europeias lá então e interrogarem e entrevistarem tripulantes e o capitão do navio. Vale a pena dizer que o navio saía da Rússia e ia para o Egito carregando fertilizantes, e não é a primeira vez que um incidente como esse acontece. Para se ter noção da repercussão, além disso, de toda a questão da investigação que acontece, a gente tem ainda países do Báltico, e aqui é uma declaração do governo da Polônia. O primeiro-ministro Donald Tusk, da Polônia, propõe a criação de missões conjuntas no Mar Báltico. Já se discute, tanto em virtude disso quanto outras preocupações, incluindo barcos que navegam lá sem identificação e que, suspeita-se, podem ser barcos russos, mesmo violando sanções, se propõe a criação de uma patrulha conjunta. Essa notícia vem de ontem para hoje, também na esteira do que a gente vai descobrindo a respeito dessa investigação do navio chinês. Esse é um mapa que vem da reportagem do Wall Street Journal e que mostra ali, aqui na ponta vocês veem a Suécia no canto superior esquerdo, e aí os países bálticos, como se chamam, Estônia, Letônia, Lituânia, à direita do quadro. Ali bem embaixo do quadro tem a Polônia para situar o público. Vocês veem a trajetória em azul, é a trajetória do navio, então, com a âncora baixada. E mais que isso, quando ele estava cortando um dos dois cabos que ele cortou nessa trajetória de 170 km com a âncora baixada, ele desligou os dispositivos de navegação, dispositivos de identificação. Então, explicando, quando um navio está ali passando por águas internacionais, ele também tem dispositivos de rastreamento para identificar a localização dele. O que aconteceu foi que, dada parte do trajeto, com a âncora baixada, ele parou com isso. Parece que isso já aconteceu no passado e deixou-se passar, mas dessa vez a suspeita de sabotagem foi tamanha que a Dinamarca, um país membro da OTAN, trouxe barcos militares para escoltar esse navio e levá-lo de volta, então, por meio do Mar Báltico. E aí, perceba o quanto isso é delicado. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, tão central nessa discussão a respeito de um conflito entre Rússia e Ocidente, é tão premente nisso porque seu artigo 5º de sua fundação, de sua ata fundadora, estabelece que um ataque a qualquer membro equivale a um ataque a todos. Ou seja, um ato de sabotagem como esse, supondo contra um país membro, equivale a um ato de sabotagem contra os Estados Unidos, contra a Alemanha, que são todos membros dessa aliança, lembrando, formada lá atrás, também na Guerra Fria, para proteger a Europa Ocidental de um eventual ataque russo, mesmo com armas nucleares. Fica então esse contexto histórico e a rota, então, eu falei que era o navio Pangyi 3, errei o nome, é Yipang 3. Para discutir o assunto aqui comigo, eu trago a Emanuele Couri, a Emanuele, ela que é editora da nossa editoria especializada de China aqui no Epoch Times Brasil, também escreve para Estados Unidos, etc., e é uma analista internacional conosco. Eu trago ela para discutir comigo. Manu, boa tarde, consegue me ouvir bem?
Boa tarde, Marcos. Eu te escuto. Você me escuta bem? Escuto bem. Muito bem, vamos lá então, Manu. Explica pra gente, primeiro de tudo, qual a relevância desses cabos submarinos, o quão grande é um desses cabos ser rompido, porque é uma questão que também vale a gente esclarecer ao público. Perfeito, Marcos. Bom, na verdade, esses cabos submarinos, eles são muito importantes. Isso porque 95% mais ou menos de todas as comunicações intercontinentais, elas acontecem através desses cabos. Então, geralmente a gente acredita que muitas das comunicações são feitas por satélite, mas a verdade é que muita comunicação é difícil realmente ser feita através dos satélites. Então, essa é realmente a importância. E até vale ressaltar que não tem necessariamente ligação com o que está acontecendo ali, mas só porque a gente comentava sobre o Partido Comunista Chinês, é por isso que também se tem gerado bastante preocupação o avanço do Partido Comunista Chinês nessa indústria de cabos submarinos. Isso porque seria muito fácil para algum tipo de nação interceptar as informações através desses cabos submarinos se essa nação possuir as empresas que realmente vão fazer todo o trabalho com esses cabos submarinos. Então, é só um detalhe interessante. Por que da preocupação? Porque digamos que uma empresa que esteja trabalhando para o partido, eles poderiam ceder dados para o governo chinês. Então, só para a gente entender a delicadeza desses cabos submarinos e para concluir, por exemplo, toda a conexão, todos os dados que estão indo para algum país, eles podem ser interrompidos caso a gente tenha o corte desses cabos submarinos. Por isso que é tão delicado agora a gente ter perdido esses 2 cabos ali no Báltico. Não, é importantíssimo. E, Manu, das informações que a gente tem até o momento, não sei se você tem alguma atualização, mas conta mais pra gente desse caso, então. 2 cabos submarinos rompidos, navios da OTAN cercando um navio chinês, é um negócio dramático e a gente viu, mesmo o conceito estratégico da OTAN, o documento, que essencialmente delimita, dá as diretrizes de como a aliança age, incluindo agora também a China como um rival estratégico, e é um caso que... Bom, a suspeita, segundo oficiais ouvidos pelo Wall Street Journal, é de que isso possa ter sido um ato de sabotagem nem necessariamente deliberado dos chineses, mas senão em colaboração ou com influência russa. Então, é uma amálgama de preocupações que traz à tona, para o centro do palco, assim, para debaixo do holofote, essa aliança russo-chinesa, não é? Perfeito, Marcos. Bom, como você comentou, agora a gente teve o rompimento desses 2 cabos, principalmente um deles ia da Finlândia até a Alemanha e o outro da Lituânia até a Suécia, claro, todos membros ali da OTAN, por isso que também é muito delicado. E o que eu gostaria de pontuar aqui, na verdade, sim, vários analistas, na verdade, têm pontuado realmente que possa ter alguma intromissão da Rússia por conta claro, toda a situação da Europa ali com a Rússia por conta da guerra na Ucrânia. Só que é interessante a gente pontuar que eu acho muito difícil que esse seja realmente um ato isolado ou só da China ou só da Rússia. Como você comentou, eu acredito que realmente seja algum tipo de operação conjunta entre os 2 países. E por que eu digo isso? Tem algumas evidências que os analistas vêm trazendo e que fazem todo sentido. Primeira delas é muito difícil que esse ato cometido por essa embarcação chinesa não seja intencional. Isso porque o que os analistas falam é que geralmente quando você vai lançar a âncora, o barco ele vai desacelerar muito e ele andou por um trecho bem largo, entende? Ele andou por muito tempo com essa âncora ali. 170 quilômetros é a informação que a gente tem aqui, segundo investigadores suecos disseram ao Wall Street Journal. E desculpa te interromper, Manu, mas também com membros russos acima na tripulação. E o que um investigador europeu disse: é extremamente improvável que o capitão não tenha percebido que o navio estava com a âncora caída arrastando no leito embaixo do mar, perdendo velocidade por horas e que estava ainda cortando cabos no caminho. Só para ter aí a informação da fonte, perdão te interromper, por favor, Manu, continua. Capaz, Marcos. Não, mas é exatamente isso que os analistas têm pontuado, porque a verdade é que o barco vai acabar perdendo velocidade. Então, como eles não conseguiram perceber realmente que a âncora estava arrastando ali no fundo do mar? Outra questão interessante também é porque esse barco, o Yiping, o barco chinês, antigamente, nos anos anteriores, ele não fazia essa rota até a Rússia, eles somente navegavam ali nos mares próximos da China. Eles começaram a fazer essas rotas para pegar essas cargas russas somente este ano. Então, este é outro ponto de preocupação realmente de uma maior colaboração com a Rússia e por isso também se entende que possa haver algum nível de influência do governo russo. Outra questão também interessante que eu gostaria de trazer aqui é que a gente já teve um incidente desse em outubro do ano passado, com um barco chinês, numa situação muito parecida, e eles cortaram na época foi um gasoduto e um desses cabos subterrâneos de comunicação que ia da Finlândia até a Estônia. E na época, numa situação muito parecida, a gente também tinha tripulantes russos neste barco chinês.
E outro ponto que eu acho bem interessante da gente destacar aqui é que isso coincide muito com algumas das táticas executadas pelo Partido Comunista Chinês, que é uma tática chamada de zona cinzenta. Isso porque esse tipo de tática seria, por exemplo, mirar em infraestrutura e alguns pontos, algum tipo de ameaça, mas que não seja algum tipo de ameaça que seja considerada realmente uma declaração de guerra pelos países inimigos, digamos assim. Então, geralmente, o regime chinês, eles utilizam esse tipo de tática para tentar intimidar os outros países, mas não necessariamente se colocar em guerra contra, por exemplo, os Estados Unidos. E a gente tem visto isso bastante, essas táticas, por exemplo, contra Taiwan. Essa semana até teve um balão do Partido Comunista Chinês que estava sobrevoando a ilha de Taiwan, que é uma tática, então, já usada pelo regime. Por isso até que os analistas têm destacado que realmente teria algum envolvimento do Partido Comunista Chinês. E até para a gente concluir aqui, que eu acho que é interessante a gente destacar, é que é muito importante analisar e compreender agora como esses países da Europa vão responder a isso. Porque muitas vezes essas táticas usadas tanto pela Rússia quanto pela China, elas são para testar realmente os adversários e compreender como eles vão reagir nesses momentos onde eles utilizam essas táticas de zona cinzenta, que realmente não são ataques propriamente dito, então não seria uma declaração de guerra, mas são atos intimidatórios. E, na verdade, me desculpa, eu gostaria de trazer mais um ponto que é bem interessante para a gente compreender melhor sobre essa parceria de Rússia e China, porque essa é uma forma como que a gente tem visto nos últimos tempos que o regime realmente, essa é a maneira como o regime tem ajudado a Rússia, de uma forma mais enrustida, digamos assim. Não é uma forma declarada, eles não dizem estamos ajudando a Rússia, como por exemplo a gente viu com a Coreia do Norte agora enviando soldados para lutarem na Ucrânia. Tudo é de uma forma que, claro, as pessoas sabem, mas é de uma forma mais velada, como por exemplo a gente tem o Partido Comunista Chinês enviando várias peças de armas para a Rússia, mas eles não chegam a mandar a arma propriamente dita, eles mandam a tecnologia e as peças. Até mesmo um assessor do presidente Volodymyr Zelensky comentou recentemente que, por exemplo, 60% de todas as peças estrangeiras que eles encontram nas armas russas vêm da China. Então é interessante para a gente compreender que esse é um modus operandi do Partido Comunista Chinês de ajudar o governo russo. Não, perfeito. É o que se chama nas sanções de uso duplo civil-militar, né? Peças que, isso aqui é para um carro, mas também pode ser usado em algum tipo de armamento, algum tipo de veículo bélico, e como você bem pontuou, a gente observa a resposta da Europa, até porque Finlândia, Suécia, acabam de entrar na organização do Tratado do Atlântico Norte, acabam de entrar na OTAN, então também é um teste para ver como esse stress test, esse primeiro teste de pressão, ver como esses países vão reagir. Muito obrigado, Manu. A gente segue acompanhando e você pode ver toda a cobertura da Manu sobre China no canal China em Foco. A produção pode deixar o link aqui no chat ao vivo para quem quiser conhecer, mas escrevendo China em Foco, Emanuele Code aí no YouTube você encontra. É a nossa cobertura, nosso setor de vídeo do blog especializado da Manu em China no site da Epoch Times. Muito obrigado, Manu. Perfeito, Marcos. Muito obrigada.